Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Em Salmos 130, nos versículos de número 1 e número 2, temos o seguinte texto: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Irmãos, é motivo de muita alegria e esperança o fato de termos acesso à palavra de Deus, a essa tão maravilhosa palavra. Palavra essa a qual também chamamos de alimento. Esta palavra que vem da parte de Deus, ela atua em nossa alma como alimento. Assim como nós nos alimentamos preparando um café da manhã, um almoço, um café da tarde, um jantar, entre outros alimentos que eu poderia citar aqui, para sustentar o nosso corpo físico. Assim, a palavra de Deus atua na nossa alma. Ela funciona como um alimento para nos fortalecer, nos dar saúde, nos dar ânimo, disposição, entre outras coisas. E dentre essas coisas, eu poderia citar aqui como uma das principais, se não a principal, a fé. Uma das principais coisas que a palavra de Deus produz em nós, quando nós alimentamos a nossa alma da palavra de Deus, é a fé. A palavra de Deus produz fé. E diariamente nós precisamos de fé para viver. Fé para levantar quando nós acordamos. Fé para nos arrumar, nos preparar para ir trabalhar. Fé para resolver os nossos problemas. Precisamos de fé para buscar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa que não tem fé não pode buscar aquele ou aquilo que ela não crê. É por isso que eu digo, é motivo de muita alegria, e por isso nós damos graças ao Pai, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu a fé no seu Filho e no seu precioso Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E no Salmo 130, que acabamos de ler, nos versículos 1 e no versículo 2, que diz: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Nestes salmos encontramos a expressão da alma de um salmista que, em algum momento de sua vida, se encontrou em dificuldades, se encontrou em momentos de tristeza, momentos de angústia, momentos de depressão. Isso é claramente percebido ao lermos o versículo 1 que diz: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Sabemos que aqui não vemos uma linguagem literal. O que quero dizer com isso? Quando o salmista escreveu das profundezas a ti clamo, ele não queria dizer que estava em um lugar de grande profundidade, em um abismo, em um buraco muito fundo. Não é isso.
aqui é algo figurado, é algo simbólico para representar um estado da alma. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Em outras palavras, poderíamos dizer que esse salmista talvez estivesse, conforme eu disse anteriormente, em profunda depressão, em uma situação da alma, da mente, nos seus sentimentos, em suas angústias, preocupações, nas suas dúvidas, incertezas. Situação essa que o deixava oprimido, como alguns gostam de dizer, sem nenhuma luz no fim do túnel, literalmente desesperado, sem uma resposta, sem saber em qual direção prosseguir, sem saber em qual caminho ele deve andar, sem saber se ele deve parar ou se ele deve recuar ou se deve prosseguir. Talvez ele estivesse em uma situação em que ele não conseguisse ao menos levantar de sua cama. Com esta frase, o salmista pode nos trazer inúmeras expressões da sua alma. E eu quero trazer para você, meu irmão e minha irmã, que todos nós também estamos sujeitos aos mesmos sentimentos dos homens, dos personagens registrados na Bíblia Sagrada, assim como também o salmista esteve e expressou nos textos que encontramos nos Salmos. O próprio Senhor Jesus nos disse: basta a cada dia o seu mal. Portanto, eu trago essa reflexão para você a fim de que você não fique desanimado, a fim de que o Espírito de Deus venha operar através dessa mensagem, dessa reflexão, dessa palavra inspirada por Deus, que ele venha operar no seu coração, na sua alma, a esperança, a fé. A partir desse momento, Deus está operando na sua alma. Deus está operando nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e em todo o seu ser. Neste exato momento em que você escuta minha voz, o poder de Deus está envolvendo o seu ser, te libertando de todas as armas espirituais lançadas contra a sua vida. Neste exato momento, todo espírito de depressão, de tristeza, de angústia, de medo, de dúvida, de opressão e tudo aquilo que está provocando em você uma sensação de escuridão, de trevas, coisas essas que te fazem sentir como se você estivesse nas profundezas, tudo isso está sendo eliminado da sua vida. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Neste exato momento, eu estou orando pela sua vida. E eu peço ao Pai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo isso que eu acabei de dizer, que está sendo eliminado da sua vida, que ele venha aniquilar. Eu profetizo sobre sua vida agora a libertação, a cura, a alegria, a paz, a esperança. E o Senhor Jesus vai tirar você dessas profundezas. E se você está clamando ao Senhor, você está no caminho certo, porque o Senhor Jesus nos ensina, e está registrado no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. Ele nos ensina o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei
e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Portanto, se o Senhor Jesus prometeu, ele vai cumprir. Deus tem zelo por sua palavra. Se ele disse que aquele que pede recebe, você vai receber, pois você está pedindo. A palavra de Deus nos ensina também no livro de Tiago, no capítulo 4, verso 2, que nós não temos porque nós não pedimos. Portanto, se você ainda não pediu, comece a pedir. Não importa a sua tristeza, não importa a sua angústia, não importa a sua depressão, a sua decepção, os seus problemas, as suas dúvidas, os seus medos. Não importa as ameaças, o tipo ou nível de ameaças que você tem enfrentado. Não importa o tipo de dificuldade que você está passando. Você precisa crer na palavra do Senhor e colocá-la em prática. Basta você pedir e o Senhor vai te dar. Se você tiver fé, ainda que seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor vai se alegrar em você e Ele vai te recompensar pela sua fé. Pois a palavra nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ainda nos Salmos de número 130, no versículo de número 2, temos o seguinte texto: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Veja que primeiramente o salmista diz, Senhor. E isto não é em vão. Você precisa entender que em primeiro lugar na sua vida, em primeiro lugar em todos os seus caminhos e até mesmo nas suas dificuldades, você tem que colocar o Senhor. Ele deve estar acima de tudo em sua vida. Ele deve ser o bem mais valioso da sua alma, do seu coração. E ele mesmo diz, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E o salmista continua, escuta a minha voz. Aqui nós aprendemos que o Senhor tem ouvidos e o Senhor escuta, pois o salmista se dirige ao Senhor fazendo um pedido. E o pedido dele é o seguinte: escuta-me. Ele pede ao Senhor que o Senhor o escute. Escute a sua voz. A sua voz nem sempre vai ser a voz audível, assim como você escuta minha voz. A sua voz, às vezes, ela pode chegar ao Senhor através de um choro, através de um gemido ou através de um silêncio. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos ensinou a oração, a qual nós chamamos de oração do Pai Nosso, ali em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina o seguinte: não usem de repetições inúteis, assim como fazem os gentios, que pensam que por muito repetirem, Deus os ouvirá. Não é necessário isso, pois Deus sabe o que vai sair da sua boca
antes mesmo que você profira as palavras que você vai usar na sua oração. Então, meu irmão e minha irmã, o Senhor sabe o que está no seu coração. Ele sabe. Portanto, você precisa clamar a Ele. Não basta que Ele saiba. Ele deseja atitude da sua parte. Ele deseja ter relacionamento com você. E você precisa também entender que através da oração você está demonstrando pelo menos duas coisas. Primeiro, fé. Você crê no Senhor quando você se dirige a Ele em oração. Segundo, você demonstra que a sua vida depende dele. Ou seja, Ele é o seu refúgio, Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu provedor. Deus é o seu Pai, Ele é o meu Pai, Ele é o nosso Pai. Portanto, assim como tudo que uma criança precisa para viver, um pai não deixa lhe faltar em sua vida, assim Deus age para conosco. Ele não vai deixar nada faltar em nossa vida. Até mesmo este socorro que você está precisando nessa sua angústia, nessa sua dificuldade e nessa sua necessidade. Então, o salmista no verso 2, ele diz: Senhor, escuta a minha voz. E até aqui aprendemos que primeiramente devemos ter o Senhor como nosso provedor. Ele deve estar em primeiro lugar em nossa vida. Depois, através desse versículo, nós aprendemos que o Senhor nos escuta. E também aprendemos que nós devemos dirigir a nossa voz a Ele. É necessário que nós tenhamos a atitude não apenas de crer nele, mas que essa fé venha produzir frutos, venha produzir obras. E qual é a obra da nossa fé nesse caso? É a oração, é o nosso clamor. É o ato de nos dirigirmos a Ele em oração, apresentando a Ele as nossas necessidades, conforme nós aprendemos com o apóstolo Paulo em Filipenses. E o salmista continua: sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Meus queridos, assim como o salmista está fazendo nesse versículo 2, e nós podemos ver em toda a Bíblia Sagrada, os autores bíblicos, eles usam figuras de linguagem, palavras, expressões para demonstrar, expressar aquilo que está dentro da sua alma. Então, quando ele disse, e está escrito para nós, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas, isto não significa que Deus não está atento à voz das suas orações. Isto não significa que Deus não sabe ou não está percebendo ou até mesmo não está ouvindo ou vendo o clamor da sua alma, a angústia que você tem passado, os sofrimentos e as necessidades que têm vindo sobre a sua vida. Não significa isso. O salmista, quando diz: sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas, entre outras coisas, uma das coisas que isto aqui significa para nós é o seguinte: o salmista, ele tem urgência no pedido dele. Seria como se existisse uma fila ou várias filas. Preste bem atenção,
Eu não estou dizendo que existe uma fila no céu com pedidos de orações a serem atendidas. Não é isso que quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: seria como se existisse uma fila com vários pedidos. Pedidos mais importantes, menos importantes. Pedidos mais urgentes ou menos urgentes. E então, esta seria a maneira que o salmista encontrou para que Deus atendesse à sua necessidade. Ele usou as seguintes palavras: Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Talvez o salmista pudesse pensar que o Senhor, sendo Deus, governador de todo o universo, pudesse estar atento a muitas outras coisas ao redor do universo, seja nas regiões celestiais ou até mesmo na terra, muito mais importantes do que a sua angústia, do que a sua aflição. Talvez o salmista pudesse ter pensado isso, para ter usado de tais palavras para expressar a sua urgência e ser atendido por Deus. Mas o importante, meu irmão e minha irmã, é que você saiba que Deus é poderoso, Deus é infinito, Ele pode cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo. Deus tem a capacidade, a habilidade e o poder de ouvir a voz das orações de todas as pessoas ao mesmo tempo, até mesmo as aflições, as angústias, os anseios do seu coração, dos seus corações, antes mesmo que eles se tornem em oração. Portanto, você precisa compreender isso. Você não está sozinho. Você não está abandonado. Você não está largado. O Senhor, Ele está cuidando de você, ainda que você não perceba ou não tenha visto o cuidado dele na sua vida. Ele está cuidando de você. E você precisa clamar ao Senhor, independente da sua situação. Você precisa se dirigir a Ele. Você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa crer e ter uma atitude diante dessa fé no Senhor Jesus Cristo. E agora eu vou fazer uma oração para que Deus venha mudar esse quadro, tirar da sua vida essa depressão, essa angústia, esta preocupação que tem tirado a sua paz e te provocado tristeza. Antes de orar, ainda nos Salmos de número 130, eu quero ler para você o versículo de número 5, que diz o seguinte: Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. Veja que maravilha, meu irmão e minha irmã. Nós devemos aguardar no Senhor, esperar no Senhor. A nossa alma, o nosso coração deve descansar no Senhor. E no final do versículo 5 diz: espero na sua palavra. Isto significa que devemos confiar na promessa do Senhor. Se o Senhor nos ensina e nos ordena que nós devemos clamar, nós precisamos obedecer para que Ele venha responder. Conforme Ele diz em Jeremias: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que não sabes. Conforme também Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta lhe será aberta. Nós precisamos crer e ter atitude. Nós precisamos ter uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que produza frutos e não uma falsa fé, uma fé que não produz obras, que não produz frutos. Confiar na promessa do Senhor e fazer a nossa parte para que Ele venha fazer a parte dele. E para que você conheça a promessa do Senhor, a palavra do Senhor, assim como o salmista que disse: espero na tua palavra, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, a fim de conhecer e saber aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida, a fim de que nós venhamos agradá-lo e buscar aquilo que Ele tem para as nossas vidas e aquilo que Ele deseja que nós façamos para lhe agradar. Portanto, meu irmão e minha irmã, fique tranquilo, fique tranquila. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor virá sobre a sua vida, assim como o sol vem pela manhã. E eu peço a Deus agora que Ele venha derramar das regiões celestiais, do seu trono de glória e majestade, a presença maravilhosa do seu poderoso Espírito Santo. Presença essa que nos faz sentir a sua alegria, a sua paz, que Ele te dê esperança, que Ele te dê fé, que Ele ordene agora que chegue até você a provisão que você necessita, que Ele te abençoe com a cura da sua enfermidade, que Ele te abençoe com a cura da sua alma, que Ele venha curar as feridas da sua alma, que Ele venha tirar toda mágoa, todo rancor, todo ódio, e que Ele venha operar o perdão, que Ele venha te libertar das armas poderosas de Satanás, para que você seja livre no reino de Cristo, no reino do Filho do seu amor, no reino de luz e paz, que você tenha liberdade no Espírito para perdoar aquele que te ofendeu, perdoar com alegria e satisfação. Eu peço a Deus que Ele lance luz na sua mente, luz no seu coração, que Ele te dê ânimo, disposição, para que você volte a orar, para que você volte a buscá-lo na leitura e meditação da palavra, que você venha consagrar a sua vida a Ele. E eu peço a Ele agora que Ele venha te encher com o poder do Espírito Santo de Deus. Fique com esta palavra, creia no Senhor para que Ele venha te recompensar. Não deixe de buscar, não desista. Assim como a mulher que tinha um fluxo de sangue e não desistiu, ela perseverou por 12 anos até que chegou o seu momento em que ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ela recebeu da parte do Senhor aquilo que ela mais precisava. Ela recebeu a cura, ela recebeu a salvação. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam sobre a sua vida.
Que o amor de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo de Deus venham preencher o seu coração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.